Bom dia, turma, segundo ano A e B. Deixa eu aqui ajustar a câmera. Nesse videozinho a gente vai fazer a correção do último exercício que eu enviei para vocês pelo WhatsApp, onde a gente está vendo a parte do reino protista ou protoctista, também chamado, certo? Onde estão inclusos todos os tipos de protozoários e algas. Né? Isso, tanto as algas unicelulares como as algas pluricelulares. Foi enviada uma videoaula explicando a vocês sobre, primeiramente, os protozoários. É isso que é o que a gente está vendo primeiro. Então, agora, esse exercício vai estar contemplando somente os protozoários. Em seguida, a gente vai ver as algas e também ter exercício contemplando as algas. Mas quando a gente fala em reino protista, eu não posso separar os protozoários, didaticamente falando, né? Os protozoários das algas, porque eles estão dentro de um mesmo reino, embora não apresentem um parentesco evolutivo. Por questão de conveniência, foram colocados dentro de um mesmo reino. Como a classificação biológica, ou taxonomia, que é o conteúdo que vocês estão vendo, esse ramo da biologia, é um ramo que pode, o que a gente tem hoje nos livros editados, pode no próximo ano já não já ter alterações, porque à medida que vai surgindo novas espécies que vão sendo catalogadas, vão sendo inseridas, ou pode-se simplesmente um cientista, um taxonomista, achar interessante e, de forma coerente, separar os protozoários das algas e colocar cada um no seu reino. Então, isso seria o correto. Mas como não está, então, falou-se em reino protoctista, lembra-se de todas as espécies de protozoários e algas, tanto unicelulares como as pluricelulares. Então, vamos ver aqui. A gente vai fazer a correção e, quando necessário, eu vou fazer, que pode dizer, umas paradinhas para explicar alguma dúvida que venha surgir na cabeça de vocês, ok? E outro detalhe, eu vou estar olhando para o lado porque as questões estão aqui abertas na tela do computador. Então, eu vou ficar alternando, tá? Olhando para a tela e olhando para a tela do computador e a tela do celular, onde está sendo gravado. Então, bora lá. Primeira questão, diz aí, ó. O reino protista ou protoctista atualmente é conhecido como protoctista, que eu acabei de falar. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Quais são os seres vivos presentes nesse reino? Então, essa questão eu poderia colocar tanto quando estivesse falando dos protozoários, como também quando estivesse falando das algas. Então, eu já fui colocando, já que eu comecei com o exercício dos protozoários, com os protozoários. Então, quem são, que eu acabei de falar, os seres vivos que estão presentes nesse reino? Protozoários e algas. Então, essa é a resposta da questão 1. Protozoários e algas são os seres vivos que estão presentes no reino protista ou protoctista, ok? Segunda questão. O filo protozoa é subdividido geralmente em 4 classes principais: Sarcodínea, Mastigófora, Esporozoa e Ciliófora. Aí vocês podem achar estranho, professor, não está PH? Se escreve PH, mas se pronuncia com o som de F. Então eu não vou dizer mastigópora, eu vou dizer mastigófora. Eu não vou dizer ciliópora, é ciliófora, certo? Então, embora se escreva PH, mas se pronuncia como se fosse um F, certo? Então diz, a característica considerada para tal classificação então, o que levou a classificar os protozoários dentro desses grupos, Sarcodínea, Mastigófora, Esporozoa e Ciliófora? Vamos ver aqui. Seria a alternativa D de dado, a estrutura de locomoção. Então, o que diferencia os protozoários e os coloca dentro de determinados grupos que existem é a forma deles se locomoverem de um espaço para o outro, certo? Então, é a letra D de dado. Quem acertou, ótimo, beleza. Vamos seguir aí em frente para a terceira questão. O reino protista ou protoctista reunia inicialmente os seres unicelulares eucariontes, depois passou a abrigar todas as algas, ou seja, antes era somente protozoários.
Depois incluiu-se as algas, porque tirou-se as algas do reino das plantas e jogou nos protozoários por questão de conveniência, porque viu que as algas não são plantas, porque não têm raízes e não têm frutos. Embora tenha algumas semelhanças morfológicas, mas não tem essas características, certo? E aí jogaram dentro dos protozoários, mas antes esse reino era só composto por protozoários, certo? Aí diz, depois passou a abrigar todas as algas, tanto as unicelulares como as pluricelulares, passando a ser chamado de reino protoctista. A respeito desses organismos, assinale verdadeiro ou falso nos parênteses. Então vamos lá. No primeiro parêntese diz, os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Correto. São eucariontes porque tem núcleo sua célula. Correto. São unicelulares porque todos os protozoários são formados por uma única célula. O próprio nome já está dizendo unicelular, formado por uma única célula. São heterótrofos, ou seja, não produzem seus próprios alimentos. Não produzem mesmo. Só quem produz alimento na natureza, eu já cansei de dizer em sala de aula de vocês, segundo ano. Quem são os seres vivos na natureza que produzem seus próprios alimentos? Plantas, algas e alguns poucos tipos de bactérias. Todos os outros seres vivos são heterótrofos, inclusive nós. Esse que produz seus próprios alimentos. Plantas, algas e algumas bactérias são chamados de autótrofos ou autotróficos. Os que não produzem seus próprios alimentos, como nós, por exemplo, somos chamados de heterótrofos. Os protozoários são heterótrofos porque não produzem seus próprios alimentos também. Então, esse parênteses aí deve ser colocado a letra V de verdadeiro. Todas as afirmações com relação aos protozoários estão corretas. Próxima aí. A organela de locomoção dos protozoários é apenas do tipo flagelo. Errado. Se vocês verem lá no livro de vocês, nas páginas que eu falei, como também na videoaula que teve, vai ver que não é só os protozoários, não tem como opção única de locomoção o flagelo não, que geralmente é único e longo, um filamento único e longo não. Tem o flagelo, tem os cílios que são curtos e numerosos, tem os pseudópodos que são expansões do citoplasma das células dos protozoários, que são chamados popularmente de falsos pés ou pseudópodos, certo? Então, está errada essa afirmação. Os protozoários não só têm como meio de locomoção os flagelos, não. Tem flagelos, mas também tem cílios e tem os pseudópodos. Então, essa aí seria a letra F de falso. Próxima afirmação. Entre os protozoários, predomina a reprodução assexuada por divisão binária. Correto. Os protozoários têm reprodução sexuada? Tem, mas uma minoria. A maioria, a reprodução é assexuada, ou seja, não tem fecundação. A partir do próprio protozoário, dá origem a outros protozoários, certo? Então, essa opção está verdadeira. Então, até agora está verdadeiro, falso e verdadeiro. E a última, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Diz aí, ó. O citóstoma é uma estrutura presente em alguns protozoários, ou seja, não são todos os protozoários que têm. Nela, há a eliminação de restos da digestão intracelular. Errado. O citóstoma funciona como uma boca na célula dos protozoários. Tem a célula e na membrana da célula tem uma porozinha, uma aberturazinha, que é chamada de citóstoma. Em alguns tipos de protozoários, como está dizendo aí, uma estrutura presente em alguns tipos de protozoários, é como se fosse a nossa boca, só que essa boca está lá na membrana dessa célula desse protozoário, permitindo que haja entrada de partículas alimentares. Então, não funciona como pode-se dizer, um ânus, não, um canal para eliminar, e sim funciona como uma abertura para entrada de partículas alimentares. Então, essa aí seria F. Então, pela ordem ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Recapitulando, para quem errou, né? Para quem acertou, beleza, parabéns. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, certo? Então, vamos agora para a última questão, que tem mais de uma opção aí, né? Começando pela letra A. Qual o principal representante da classe Sarcodinea,
no caso dos protozoários. A sarcodínia é também chamada de risópoda, certo? Então, qual o principal representante da classe sarcodínia e qual é a estrutura de locomoção utilizada pelo mesmo? O principal representante da classe dos sarcodíneas ou risópoda, quem procurou e achou, foi ver que está lá no livro o quem? A ameba. A ameba é o principal representante desse grupo de protozoários. E qual é a estrutura de locomoção que esse tipo de protozoário utiliza? Os falsos pés, popularmente chamados ou também chamados de pseudópodos ou pseudópodes, que são o quê? Expansões do citoplasma da célula dessa ameba que ela utiliza para se locomover. Ela vai expandindo a membrana e vai se locomovendo à medida que vai se expandindo, certo? Então, são duas perguntas, duas respostas. Primeira resposta, a ameba, principal representante. Forma de locomoção, pseudópodos ou falsos pés. Quem acertou, parabéns. Quem errou, espero que esteja entendendo e corrijam aí, certo? Letra B. Qual dos protozoários abaixo utiliza como estrutura de locomoção filamentos curtos e numerosos? Eu até falei agora há pouco. Outra forma de locomoção dos protozoários são filamentos curtos e numerosos, que lembra nossos cíliozinhos e que realmente o nome é cílios, justamente porque lembra os nossos cílios dos olhos. Só que nos protozoários, esses cíliozinhos estão em volta da célula do protozoário, fazendo com que eles se locomovam. Então, à medida que esses filamentos curtos e numerosos vão se mexendo, vai promovendo a locomoção desse protozoário. Então, um protozoário que utiliza essa forma de locomoção é o paramécio, que se vocês prestarem atenção lá no livro ou na internet, vão ver que o paramécio ele até lembra o formato de uma sola de sapato, certo? E vão ver que em torno da sua célula tem numerosos filamentos curtos que vai justamente se movimentar, proporcionando a locomoção desse protozoário. Então, a resposta aí seria paramécio, certo? A alternativa a marcar aí. Letra C agora, né? Vamos lá. Para que serve os vacúolos contráteis ou pulsáteis presentes em protozoários que vivem em água doce? Veja, assim como a gente viu que, qual era a estrutura, meu Deus? Sim, o citóstoma não era obrigado a ter em todos os protozoários, também os vacúolos contráteis ou pulsáteis não é obrigado ter em todos os protozoários. Tem protozoários que não têm vacúolos contráteis ou pulsáteis, certo? Então, os que tiverem dentro de suas células vacúolos contráteis ou pulsáteis, para que vai servir essa estrutura dentro dessa célula? Já diz o próprio nome, contrátil ou pulsátil, por quê? E por que contrátil ou pulsátil? Primeiro, contrátil ou pulsátil. Contrátil é porque se contrai, ou pulsátil porque expulsa, certo? E que vive em água doce porque vai fazer o quê? O excesso de água doce que entra nas células desses, que pode ser protozoários, que tem essas estruturas, vai ser justamente eliminado pelos vacúolos contráteis ou pulsáteis. Então, essa vai ser a função. Então, para que servem os vacúolos contráteis ou pulsáteis presentes em protozoários que vivem em água doce? Porque o excesso de água que vai entrar naturalmente no interior da célula desse protozoário vai fazer com que ele infle, fique inflado, cheio. Então, para que ele não estoure de excesso de água, o que é que vai acontecer? Essa estruturazinha que tem dentro da sua célula, chamada de vacúolo contrátil ou pulsátil, vai contrair, sugar o excesso de água e vai expulsar para fora da célula desse protozoário. Então, para que serve? Para colocar para fora o excesso de água dentro da célula desse protozoário, impedindo que ele o quê? Exploda de tanta água. Então, para que serve? Para eliminar, vamos botar de uma forma mais organizada. Para que serve? Eliminar o excesso de água no interior da célula do protozoário, ok? Quem acertou, embora com a linguagem diferente, o importante é ter lógica, estar coerente, ter sentido.
Parabéns para quem acertou todas as questões ou acertou algumas, e para quem errou, tá aí a correção para vocês fazerem, certo? E espero que tenham entendido minha explicação. Qualquer coisa, me recorram ou recorram a mim no privado, que eu tento explicar e deixar mais claro, ok? Então, até a próxima aula, que a gente vai dar continuidade com as algas, não é isso? Fiquem com Deus, se cuidem, cheiro em todos.